Saudações, meu nome é Pedro Almeida da Silva Santos Júnior, Pedro Júnior. A gente vou falar sobre o capítulo 2, processo de software, da disciplina de engenharia de software, como avaliação em terceira nota e PCC. A engenharia de software é aplicada em várias ciências, tais como computação, matemática, economia, administração, sociologia e psicologia. A engenharia de software não é apenas para a computação, como já é de saber de todos, mas ela envolve várias aplicações e também é estudada em disciplinas, é estudado como disciplina em outros cursos, tais como engenharia de civis e engenharia de produção. Processo de software é um conjunto estruturado de atividades necessárias para o desenvolvimento de um software, ou seja, tudo aquilo apoiado, toda aquela estrutura necessária para o desenvolvimento do software, tudo que é feito no software. Existem diferentes processos de software, mas todos envolvem a especificação, ou seja, a definição do que o sistema deve fazer, o projeto e a implementação, que define a organização do sistema e a implementação do sistema, a validação, que ou seja, ele vai verificar se ele faz o que o cliente realmente quer, e a evolução, que é a mudança do sistema e a resposta da necessidade de mudança do cliente, ou seja, de como o software vai se comportar se o cliente quiser que seja modificado o sistema, se adapte a alguma situação. O processo de engenharia de software é composto por ferramentas, métodos, processos e foco na qualidade, sendo que o foco na qualidade é uma das principais funções hoje em dia da engenharia de software. Uma visão genérica da engenharia do software é mais ou menos responder as seguintes perguntas: qual problema a resolver? Que entidade resolve o problema? Como a entidade pode ser realizada? Como poderá ser construída? Como descobrir erros de design e construção? Como fazer a manutenção? Fases genéricas. A definição, que é o que o software faz, o que deve fazer, e o desenvolvimento é como é que vai ser desenvolvido, como é que vai ser feito, como é que se comporta, e a manutenção, que vai ser a correção, a adaptação, a melhoria e a prevenção de possíveis erros. O modelo de processo é baseado mais ou menos nesse desenho, é feito pela definição do problema, como falado antes. Posteriormente, quando você sabe o que é o problema, vai ter o desenvolvimento técnico, ou seja, vai ter todo aquele aparato, como você vai saber já mais ou menos como vai ser feita a solução daquele problema. É a integração da solução, ou seja, esse software vai ter que ser testado onde ele vai ser aplicado. E o status quo, que vai ser todo o apanhado do que o software era, ou de como a entidade era, ou seja, a empresa, por exemplo, era antes, todo aquilo do que era ruim e como ele está sendo solucionando aquele problema, e se ele realmente está solucionando o problema. Então vai passar de novo para a definição do problema. Se o software foi aceito, se foi, ok, você ganhou um bom dinheiro. Modelo linear sequencial, cascata ou clássico. É feito mais ou menos por passos. Cada passo deve ser finalizado para que o próximo seja concluído, possa ser começado. É feito pela modelagem, análise, design, codificação, testes e a instalação. Esse modelo é bastante conhecido por ser bem clássico, e tem geralmente muitos problemas. Projetos reais geralmente seguem um fluxo sequencial que o modelo propõe, ou seja, é quase impossível você fazer uma coisa aqui, terminar e depois passar para outra. Geralmente você pode fazer coisas simultâneas, então é um pouco complicado você seguir esse modelo. E às vezes você está no último tópico e você vai ter que voltar, se esquecer de alguma coisa, ou se o cliente esquecer de falar alguma coisa. Porque é muito difícil, muitas vezes o cliente declarar todas as exigências explicitamente para o desenvolvedor.
Uma versão do sistema só estará disponível um ponto muito tardio do programa do projeto, se caso isso ocorra, caso dê errado. Desenvolvimento por protótipo é feito por partes, onde você trabalha o núcleo principal. Primeiramente, o protótipo tem como funcionalidade desenvolver pelo menos 2 vezes, e eles podem ser divididos em técnicos ou funcionais. O modelo incremental são feitos por incrementos, ou seja, uma parte do software é feita primeiramente, o segundo incremento é feito posteriormente, e ele é feito para que o cliente possa ter uma visão prévia do software e aí também corrigir erros. Mas nesse modelo incremental, todas as fases, ou seja, a análise, a design, a codificação e os testes são feitos novamente, não é feito de forma esporádica. É o modelo espiral, que é o planejamento, análise dos riscos, avaliação do cliente e engenharia, na direção de um sistema concluído. Está aí o modelo em espiral. Regiões de tarefa: comunicação com o cliente, o planejamento, análise de requisitos, a engenharia do produto, a construção e liberação do produto e a avaliação do cliente. A comunicação com o cliente é totalmente imprescindível, porque o cliente vai saber como é que esse software vai se comportar em suas várias maneiras, ou pelo menos o principal. Então, o planejamento deve ser tudo documentado, tudo bem escrito, bem organizado e também bem compartilhado, para que todos os envolvidos tenham a base e fundamentação daquele projeto. Análise de riscos: como esse software pode se comportar a determinados fatores, por exemplo, a queda de energia, a queda de internet, vírus. Como esse software pode haver vários riscos naturais, físicos, elétricos. Então, como é que ele vai se comportar também? A engenharia do produto, que vai ser toda a definição do software. A construção e a liberação do produto vai ser a fase de construção do software e a liberação dele, que a liberação é uma grande discussão, se ele pode ser liberado, dependendo de como é feito, por partes ou só a versão final. E a avaliação do cliente, se o cliente realmente acha que aquele software se adequa ao que ele quer. E é o grande difícil. O modelo de processo pode ser feito em projeto orientado